Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Sandra Edilene de Souza Barbosa. Ela é graduada em História pela Unimep, com especialização modalidade pós-graduação Lato Sensu em Organização de Arquivos pela Unicamp, especialização modalidade pós-graduação Lato Sensu em História e Cultura pela Unimep e está cursando o MBA em Inovação em Unidades de Informação pela UFSCar. Atua desde 1997 na área de museus, tendo ocupado o cargo de coordenadora do Museu da Imigração de Santa Bárbara do Oeste e do Centro de Memória da mesma cidade. Exerce a função de coordenadora de documentação do SEDOC da Fundação Home desde 2007. É responsável pelo processamento técnico e pelo projeto de educação patrimonial da instituição e define as estratégias e metodologias da área de educação patrimonial, bem como as atividades relacionadas à gestão dos documentos históricos dentro da instituição. Olá, Sandra, obrigada por participar aqui do programa Multidom. Oi, Marta, eu que agradeço o convite de poder apresentar um pouco do nosso trabalho. Por falar no seu trabalho, conta pra gente como é o seu trabalho ali na Fundação Home, no SEDOC da Fundação Home. Eu atuo no SEDOC como coordenadora de documentação. O SEDOC é um centro de documentação da Fundação Home, é um espaço de gestão de documentos históricos. Então, quando a gente fala em gestão, é desde a entrada desse documento para fazer parte do acervo da Fundação Home, depois a catalogação, digitalização, acondicionamento, e é também a difusão desses documentos para a comunidade. Então, a Fundação Home, ela mantém uma base de dados no site da Fundação Home, onde as pessoas podem entrar e pesquisar esses documentos. Quando eu falo em documento também, que documento que tem aqui, né? Então, são documentos, existe um recorte, não dá para guardar tudo, né, sobre história do Brasil, por exemplo, não é isso, a proposta é guardar documentos sobre a história de Santa Bárbara. Documentos entendidos como fotografias, recortes de jornais, catálogos, jornais, exemplares de jornais, áudios. Então, para a gente, documentos são informações e um suporte, né, esse que é a definição técnica. Então, esses tipos de documentos que nós temos aqui. E à medida que nós vamos catalogando esses acervos, eles ficam disponíveis para pessoas pesquisarem, inclusive é possível fazer download desse material no próprio site da Fundação Home. Esse acesso é para qualquer pessoa e ele é gratuito ou ele é pago? Ele é um acesso gratuito, o endereço é sedoc.semudo, C-D-O-C, sedoc.fundaçãohome.org.br. A pessoa pode pesquisar, vai ter acesso ao material que já está processado, né, Marta? Porque a gente tem muita coisa ainda que não passou pelo processamento, então ele não fica disponível, né, para pesquisa. E aí, esse que está disponível, que são todos os jornais praticamente que nós temos no nosso acervo, eles estão disponíveis para as pessoas fazerem pesquisa, são mais de 200 mil páginas de jornais do começo do século XX até os mais atuais. Então, a pessoa consegue fazer a pesquisa, clicar e fazer download. Só que esse material é em baixa resolução, mas é possível para uma pesquisa que a gente queira ver informações, ler, tudo isso é possível. Agora, para uma publicação, aí, um material em alta resolução precisa ser pedido e a gente também fornece de forma gratuita. Você falou em processamento de material para ele estar no modo virtual. Como é que se dá esse processamento de material? Então, vamos pegar um exemplo de uma fotografia que você me doa. Você doou para o acervo da Fundação Home uma fotografia. Quando essa fotografia vem para o acervo da Fundação Home, tem um termo de doação da Marta,
doando para a Fundação Home. Essa fotografia recebe um registro, né? Então, existe um sistema que vai criar um número de registro para essa fotografia. Depois que ela ganhou esse registro, ela é digitalizada, depois ela é catalogada, quer dizer, descrito o que eu estou vendo na fotografia, o local, quem são as pessoas, a data exata ou aproximada dessa fotografia, ela é medida, são todas as características físicas da fotografia e as informações que ela contém são colocadas num sistema. Depois, essa fotografia ela é higienizada, a gente faz a limpeza com pincéis, principalmente as fotografias. Depois de higienizada, ela é guardada dependendo do tamanho. Geralmente, a maioria das fotografias são em jaquetas de poliéster. Esse é um material em contato com a fotografia, que é fruto de um processo químico, ele estabiliza esse processo e garante que essa fotografia seja preservada. Geralmente, a fotografia é colocada numa jaqueta de poliéster com papel neutro, levada para uma reserva técnica, onde a gente tem controle de temperatura e umidade. Significa que é para manter sempre estável a temperatura e a umidade daquele ambiente onde estão guardados os documentos. E aí, esse arquivo, né, digital, que a gente salva em formato JPEG para o pesquisador, quando acessar pela internet, poder fazer download da imagem em baixa resolução. Mas também a gente salva a imagem em TIFF, que é um formato sem compactação de pixels, né? Que possibilita, por exemplo, fazer uma imagem do tamanho real, sem perder a qualidade. Então, essas são, rapidamente, né, as etapas que passam um documento, né? Mas ao longo de um dia, são muitos documentos que estão passando por etapas diferentes. Então, sempre para o pesquisador ter informação nova, na medida que a gente está catalogando o acervo. E quando alguém tem alguma foto, algum documento histórico da cidade, vocês aceitam a doação? Sim, existem duas formas de entrada. Pode ser via doação, a pessoa quer doar e deixar o documento aqui, ou a pessoa não quer se desfazer desse documento, quer ficar com ela. Então, a gente pode digitalizar esse documento em alta resolução, devolve para a pessoa e a gente fica com esse documento no formato digital, não no formato físico, né? Também há essa possibilidade. Sempre para dar entrada no acervo precisa ter um documento, né? Um termo de doação ou de empréstimo desse material e a pessoa decide de que forma ela quer fazer essa cessão desse acervo, se de forma física para ficar aqui ou para deixar o digital e ela ficar com o original. Existem essas possibilidades. A Fundação Home, a SEDOC, fazem vários eventos, fazem várias atividades. E uma delas vai começar agora dia 17 de maio. Fale um pouco para a gente desse evento que vocês estão promovendo. É um trabalho novo para a equipe do SEDOC também. É um trabalho de escuta social. A gente está aprendendo com uma equipe de consultores de São Paulo a como realizar isso, então eles estão conosco nesse trabalho. Quando a gente fala de escuta social, é ouvir grupos de moradores de Santa Bárbara, ou pessoas que nasceram aqui e não moram mais em Santa Bárbara, mas têm muitas memórias da cidade, para compartilhar conosco. Para esse momento, a gente escolheu um tema, que é a industrialização no território da cidade. Então, a partir desse tema, nós estamos chamando as pessoas para compartilharem suas memórias. Essa primeira reunião do dia 17 é uma reunião virtual, que vai acontecer às 14 horas. Então, nós estamos chamando pessoas que interagem nessas plataformas digitais, uma reunião no Meeting, né? Onde estarão algumas pessoas que queiram compartilhar suas histórias a respeito desse tema da industrialização aqui em Santa Bárbara, lembranças, né, que tenham. E aí esse grupo vai conversando e compartilhando conosco suas histórias. Depois teremos mais 3 encontros, que ainda não tem data marcada, 2 deles serão presenciais. Então, durante esse período, né, que nós estaremos executando esse projeto de escuta social, haverá as oportunidades para conversas online e presenciais com grupos de pessoas que possam compartilhar suas histórias com a gente. É claro que o objetivo dessa escuta social é conhecer um pouco mais da história da industrialização na cidade. Existe um outro objetivo além desse? A gente quer ouvir
qual é a memória das pessoas a respeito desse tema. O que elas lembram? Muitas vezes o que a história oficial marca não é exatamente a forma como as pessoas lembram. Então, às vezes você tem num livro escrito isso, mas as pessoas lembram de coisas que o livro não tocou, porque elas fazem parte da vivência delas. É nesse sentido que a gente quer buscar essas histórias, para depois, mais para frente, a gente não sabe como propor um produto sobre isso. Mas, veja, a gente não sabe ainda o que a gente vai ouvir, então a gente não tem nem como propor nenhum tipo de produto, porque será uma surpresa para todos nós. E para a gente uma oportunidade de aprender com essa equipe que está nos dando consultoria, porque a gente nunca desenvolveu um tipo de trabalho assim. A gente já fez entrevistas com as pessoas, mas um trabalho com um grupo vai ser uma oportunidade bastante bacana para a gente do SEDOC. E aprender também com as pessoas quando elas compartilharem suas lembranças. Muitas pessoas podem indagar por que vocês não fazem as entrevistas em vez da escuta social. Qual seria essa diferença? A entrevista é a memória, por exemplo, da marca, que muitas vezes alguns aspectos que a gente for lembrar, você não vai lembrar, porque na hora que a gente estiver conversando com você, você não vai lembrar de alguns aspectos. Quando é um grupo falando, às vezes você vai pensar assim, nossa, mas eu não me lembrava mais de que era assim. Realmente você tem razão. Então, a memória individual, você lembra muito mais do que numa entrevista, né? Porque você está compartilhando histórias com o outro. Então, ajuda a suscitar novas histórias. Então, é uma metodologia diferente. A gente já fez em formato de entrevista, tanto é que para um outro projeto que a gente está realizando, a gente está fazendo em formato de entrevistas, mas esse a gente quer experimentar essa do compartilhar histórias, porque a gente acha que um enriquece, ajuda o outro a lembrar de outros aspectos. É como quando a gente encontra um grupo de amigos e, nossa, eu não lembrava dessa história, eu estava lá nesse dia, né? Então é nessa linha que é a escuta social. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Sandra Edilene de Souza Barbosa, coordenadora de documentação do SEDOC da Fundação Home. Vocês têm esse encontro virtual dia 17 de maio. Vocês estão esperando quantas pessoas? É a nossa primeira vez que a gente vai promover isso. Então, a gente ficaria muito feliz se nós tivéssemos pelo menos 10 pessoas que quisessem participar conosco, mas se tivesse muito mais, a gente ia ficar mais feliz ainda, né? Mas a gente também não sabe, né? Às vezes as pessoas não têm familiaridade com a tecnologia, né? Então, isso dificulta. Então, essa foi uma escolha. A gente não sabe se vai dar certo, se a gente vai conseguir atingir um número de 10 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas. A expectativa é que as pessoas interajam. Aí, na presencial, a gente acredita que aí o número pode ser maior. Porque aí você não tem esse meio que a gente escolheu tecnológico, pode estar dificultando, né? Algumas pessoas que queiram compartilhar, mas não conseguem acessar, né? É simples, mas algumas pessoas têm dificuldades. E também tem uma vantagem, né, nessa plataforma virtual. É a possibilidade de pessoas que não moram mais em Santa Bárbara, mas moraram aqui há muito tempo, poder participar. Então, por isso que a gente quer divulgar bastante para conseguir chegar até essas pessoas, né? E vai existir um mediador para esse encontro virtual? Quem está organizando essa consultoria para a gente é a museóloga Cecília. Então, ela vai estar, nesse primeiro momento, junto com o Natan, que é da equipe de São Paulo, né, de museólogos, que vão nos ajudar a fazer essa mediação. Terá, sim, uma mediação para orientar essa conversa, né, e trazer essas memórias. Então, vamos supor que eu queira participar dessa escuta social aí com vocês da Fundação Home. Qual seria o meu primeiro passo? A gente criou um formulário lá no Face, nas mídias sociais do SEDOC, tem lá o convite e tem também o link para inscrição. Aí, nesse link de inscrição, a pessoa vai deixar o e-mail, o WhatsApp, para que a gente possa mandar o link da chamada, né? Que a gente não criou ainda, o link da reunião virtual. Então, mas se a pessoa tiver dificuldade de encontrar, pode ligar aqui no SEDOC que a gente ajuda a orientar.
O telefone fixo nosso é o 19-3499-1558. A gente criou um formulário com algumas perguntas, porque algumas pessoas a gente conhece, outras não, para que a gente saiba um pouquinho da historinha da pessoa, né? Por isso lá tem, mas não, se ela não conseguir fazer esse tipo de inscrição, não tem problema nenhum. Pode entrar em contato com a gente e a gente explica como é. Ou a pessoa também pode entrar em contato com a gente e dizer que não tem familiaridade com as mídias, das reuniões virtuais, mas gostaria de participar da presencial. Então, aí a gente já fica com o nome da pessoa e quando a gente for marcar a presencial, a gente liga e faz o convite, mesmo que a pessoa não tenha acesso, né, a computador ou não consegue entrar numa reunião no Meet, por exemplo. Então, existem essas possibilidades. Então, as pessoas vão continuar ouvindo a gente divulgar esses eventos, porque a gente vai promover presencial, né, e com outros grupos tentar fazer mais um online. Então, a gente vai continuar promovendo isso. Então, nesse primeiro momento, vocês vão focar a industrialização. Isso. A gente está focando em pessoas que trabalharam em indústrias, então a gente pode entender em usinas, metalúrgicas, tecelagens, e também pessoas que fizeram os cursos no Centro de Aprendizagem Industrial. A gente está focando nesse público nesse momento. Aí, num outro momento, em outra reunião, nós vamos focar em outras pessoas ligadas à industrialização, mas outros tipos de trabalhadores. Nesse momento, esse é o tema. Então, a gente quer experimentar fazer esse, ver como é que vai ser, para preparar o próximo. Se será presencial ou virtual, a gente ainda não... A gente quer fazer primeiro essa experiência, né? Para ter esse termômetro e entender melhor como é que a gente pode... Qual é o melhor caminho para Santa Bárbara. Porque essa equipe tem muita experiência, já fez esse trabalho em outras cidades, mas aqui em Santa Bárbara é a primeira vez. Então, a gente precisa entender como é que a cidade responde a esse chamado, né? Então, o produto final de toda essa escuta social ainda também não está definido. Não, porque a gente também não sabe como é que a cidade vai responder esse chamado. Aí, depois que acontecer todas essas entrevistas, aí sim a gente vai conseguir pensar, né, como a gente pode fazer essa devolutiva para a comunidade que participar. Enfatizando, Sandra, não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo, certo? Exatamente. Então, ninguém vai ser entrevistado, contar a sua própria história. São lembranças coletivas. Então, por exemplo, você lembra se onde você trabalhava tinha alguma atividade esportiva? Aí um vai dizer, olha, tinha um time de futebol. Ah, não, lá na indústria que eu trabalhei, tinha um time de basquete. Não, a gente participava dos Jogos Operários, né? Então, é nesse sentido, são memórias coletivas. Então, não é uma entrevista, algo que a pessoa vai contar a própria história. É um bate-papo assim, numa conversa bem informal, ou talvez num bar, ou numa pizzaria. Sim, você vai lembrando de coisas, de aspectos da história da cidade, é isso mesmo. Só que sem a cerveja e pizza. Pode até ter, cada um na sua mesinha, né? No virtual. Aí no presencial a gente já quer fazer um chá da tarde para a gente poder conversar. Então, aí são formatos diferentes. Eu agradeço a coordenadora de documentação do SEDOC da Fundação Home, Sandra Edilene de Souza Barbosa, por bater um papo aqui no Multidom. Obrigada, Sandra. Marta, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco desse projeto novo do SEDOC. Aproveito a oportunidade para reforçar, dia 17, essa conversa que vamos ter, esse bate-papo com as pessoas no ambiente virtual, ou ainda os que quiserem participar e queiram participar dos momentos presenciais, nosso telefone é 3499-1558, pode ligar, deixar o nome com a gente entra em contato e combina o local onde nós vamos fazer esse bate-papo, né, essa escuta social com as pessoas aqui da cidade. Em 29 de junho de 1957, foi instituída a Fundação Home pelo comendador Américo Emílio Home e sua esposa Olímpia Gelli Home para dar assistência médica, recreativa e educacional a todos os funcionários e seus dependentes da então Máquinas Agrícolas Home Limitada, hoje Indústrias Home S.A. Em 29 de junho de 2000, houve a reforma do Estatuto Social da Fundação Home, redefinindo o foco de atuação da entidade
passando o atendimento a toda a comunidade, priorizando as crianças e os adolescentes e as áreas de educação e cultura. Em 7 de dezembro de 2009, foi inaugurado o Centro de Documentação Histórica. O Centro de Documentação Histórica é um espaço vivo de preservação da história, que atua na guarda, conservação e disponibilização do acervo da Fundação Home e das indústrias Home, com destaque para o acervo do Home Zeta, além de resgatar todo o passado histórico de Santa Bárbara do Oeste e região. Seu acervo dispõe de registros que datam desde o fim de 1850 até os dias atuais. Além de espaço expositivo vivaz e dinâmico, o SEDOC realiza o projeto de educação patrimonial para mais de 10 mil estudantes do ensino fundamental ao ano. Recebe exposições e palestras, promove visitas monitoradas e técnicas, além de oficinas de capacitação e experimentação. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.